Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula relativa à definição de função, vamos seguindo aqui com a terceira parte desta videoaula. Muito bem, estamos falando aqui, sobre a definição formal de função e vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como é que fica. Então, ok, partiremos de alguns exemplos simples também, para que o conceito possa ser sempre associado a situações mais simples. Vamos lá. Dada a função f de reais em reais, definida por f de x igual a 2x menos 7, calcule. E é assim que a gente lê, f de reais em reais. Primeiro detalhe, qual o domínio dessa função? Ou seja, que tipo de número eu posso colocar no x? Lá no problema que a gente viu agora há pouco, do posto de gasolina, do abastecimento, a gente tinha noção dos valores de x baseado no contexto do problema. Aqui nós não temos um contexto no problema, mas temos essa informação, ó. Então o domínio está aqui, todo o conjunto dos reais. Então o que me garante? Que qualquer valor de x que eu colocar aqui, eu vou encontrar um único valor de y para cada parzinho, certo? E esse aqui, ó, é o contradomínio. Ele está dando uma estimativa do tipo de número que sai para y. Vocês vão ver mais adiante que toda vez que eu tiver uma função no primeiro grau, que é uma função desse tipo, e o domínio for real, a imagem também será. A imagem está aqui dentro desse conjunto, mas ela pode ser igual a ele mesmo, ou seja, do mesmo tamanho. Certo? Então vamos lá. Calcule o valor de y de modo que x seja igual a 3. Ou seja, essa pergunta pode ser dada assim, ó. Calcular o valor de f de 3. Isso aqui, pessoal, continua sendo y, ok? Mas ele está dizendo assim, ó, encontre o valor de y quando x é igual a 3. Vamos analisar isso aqui um pouquinho melhor, tá? Olha só, essa é a função. A gente tem essa função com a variável x, mas eu poderia ter ela com outra variável. Se no lugar do x fosse a letra A, seria f de a igual 2a menos 7. Tradicionalmente usaremos x, mas pode ser uma outra variável. Então, o valor que a gente coloca aqui, ele pode ser representado aqui dentro também, que é o que está sendo pedido lá, ó, f de 3. Então, veja só, por uma questão lógica, se eu escrever o f de 3 aqui embaixo, eu estou percebendo que o x está sendo trocado por 3. Então, aqui também. Fazendo a operação, 2 vezes 3, 6, 6 menos 7, menos 1. O que isso significa? Quando a gente olha para essa expressão, significa assim, ó, que quando o x for 3, a gente vai ter, através da função f, o valor de y igual a menos 1. Notem que eu poderia trocar toda essa coluna aqui, ó, por y, Olha só, a resposta desse exercício é f de 3 igual a menos 1. Se foi perguntado qual o valor de f de 3, o valor de f de 3 é igual a menos 1. Aqui, pessoal, vale o seguinte detalhe, antes da resolução B, Esse cara é o valor de y que a gente encontrou. Esse cara aqui, ó, poderia ser substituído por algo do tipo, Uma comparaçãozinha que eu faço assim, ó. Eu poderia escrever assim, ó. Y, como está ali, Igual a menos 1. Se eu estivesse resolvendo um problema e aparecesse isso aqui, ó, y igual a menos 1, eu, só olhando para essa expressão, eu não sei qual foi o valor de x que foi usado para chegar nesse y. Quando trata de estudo de funções, isso é normal, Cada valor de y tem, do conjunto imagem tem um parzinho x e vice-versa. Então, se eu quisesse deixar indicado, eu poderia escrever algo do tipo, essa anotação que eu estou colocando aqui, pessoal, ela não existe. Mas é como se eu fizesse assim, ó, um lembrete assim, ó, y igual a menos 1. E esse 3 que aparece pequenininho aqui, ele seria um lembrete do x que foi usado. É o que está aqui, tá? Porque esse cara todo aqui, ó, ele pode ser trocado por y. Só que em vez de dizer, a gente encontrou y igual a menos 1 numa determinada função através do 3. Essa função, esse f de x, é mais do que uma representação de função. É o nome dela. Porque eu também posso trocar aqui o f por outra letra de função. Então aqui está dizendo assim, ó, que eu botei o 3 na função f e resultou em menos 1. Eu coloquei o 3 no x da função f e encontrei no menos 1. Quando eu coloco o x valendo 3, a função gera menos 1. Quando eu coloco o x3, eu tenho um valor que varia em função de 3 e encontra menos 1.
Tá? Eu falei a mesma coisa com pequenas variações do contexto da frase aqui, né, para a gente entender melhor. Certo? Então é isto, tá? Então é isso. E a gente vai usar muito essa simbologia, tem situações que ela é muito importante. Ok? Mas lembrando que eu poderia trocar tudo isso aqui por Y. Tá? Tudo isso aqui por Y. Só que aí eu não teria essa simbologia que a gente vai usar mais adiante, destacada no exercício. Ok. Vamos fazer o bem então. Calcular o valor de x de modo que y é igual a 10. Mas notem, pessoal, que se o exercício estiver assim, alguém pode olhar assim, mas cadê o y aqui? O x é soberano, então a outra coisa que aparece é o y. Tá? Então, escrevendo a função assim, né? Ou assim, o y vale 10. Resolvendo essa expressão, né? Bota o 7 para o outro lado. A gente não está acostumado a escrever assim, mas eu aproveito aqui o inciso para não ficar mudando muito. E aqui o 2 está multiplicando, passa dividindo. Já escrevi na posição correta. Também essa expressão eu não gosto muito de usar, né? Com a divisão em barrinha assim, mas por contexto da apresentação aqui se torna útil. Então, quando y é 10, nós temos x igual a 17 sobre 2. E aí também a gente pode dizer que, quando coloca o x valendo 17 sobre 2, nós temos y igual a 10. Ou ainda, f de 17 sobre 2 é igual a 10. Está usando essa simbologia que aqui temos. Ok? Muito bem. Vamos para outro exemplo. Dados conjuntos A e B, determine o conjunto imagem dessa função. Olha só. A função vai de A para B. Domínio contra domínio. Aí estão os conjuntos. No exercício anterior, o domínio era conjuntos reais. Então, aqui a gente usou um valor para x, para calcular. Mas eu tenho uma infinidade de valores para x. Aqui, eu só tenho 4 valores de x permitidos para essa função. Tá? Uma função do primeiro grau bem simplesinho. Então, vamos lá. Eu quero calcular o conjunto imagem. Como se acha o conjunto imagem? Lembrando que esse daqui, né, é o contradomínio. O conjunto imagem está ali dentro dele. A gente tem uma expectativa de os valores de y serem esse aqui, ó. Certo? Serão esses que estão aqui. Exatamente quais ainda não sabemos. Então, para encontrar os valores de y do conjunto imagem, usamos os valores de x do domínio na função. Né? Tá aí a importância da função, da fórmula matemática, né? Então está aí, ó. Substituindo o primeiro valor de x, menos 3, né? Faz a operação menos 1. Então, colocando menos 3 na função f, temos menos 1. Colocando menos 1 na função f, temos 1. E assim sucessivamente. Notem que esses resultados aqui são todos valores de y, certo? Eu tenho 4 valores de x do domínio e eu encontrei 4 valores de y. Esses valores que a gente encontrou são os valores do conjunto imagem. Notem, pessoal, que eles têm que estar lá dentro. Ó. O menos 1 está lá, o 1 está lá, o 2 está lá e o 4 está lá. Então está resolvido o exercício. E é assim que a gente escreve o conjunto imagem. Tá? Por que eu não escrevi aqui y pertence aos reais, tá ok? Porque não precisa, porque eu tenho 4 valores. Tá? Até poderia, mas não é desnecessário. São só 4. Notem que aí eu usei, né, chavezinha e separo por vírgula. Tá? Graficamente, pessoal, usando a representação por diagramas, olha que nós temos. Esse cara aqui é o domínio. Tá vendo? Ó, os 4 valores. Essas flechinhas, pessoal, indicam que cada valor do seu domínio aqui está ligado ao valor de y. Tá vendo? Né? E o conjunto imagem está aqui representado. Mas percebam que o contradomínio é o que está lá. Ó. Então, o 0 e o 3 ficou sem ligação. O conjunto imagem é o conjunto daqueles valores que tem alguma ligação com algum valor de x. Ele é resultado de algum trabalho com a função. Tá? Uma ilustração. De maneira geral, pessoal, se vocês consultarem outros materiais envolvendo função, que exploram um pouco mais essa representação, vocês vão ver que numa função, nenhum desses números aqui fica sem uma ligação. Porque, repetindo, para o conceito de função, todo valor de x tem que ter um parzinho y. Então, todos os valores que estão aqui tem que ter uma flechinha ligando ele. Quando a gente tiver domínio, domínio real, que tem infinitos valores aqui, essa representação não faz muito sentido, né? Ela não é possível de fazer. Mas a gente vai trabalhar com a parte gráfica e com outros conceitos para tentar sempre entender o que está acontecendo. Certo? Então, pode aqui no contradomínio sobrar elementos? Pode, não tem problema. O que não pode é sobrar aqui. Tá? E o conjunto imagem também, todos eles têm alguma ligação, certo? Beleza? Vamos a outro probleminha. Olha só, seja essa função f de reais e reais,
uma função do segundo grau. Pede para determinar, agora já acostumando, ó, direto, calcule f de 1. Né? Vamos começar pela primeira, f de 1. O que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, calcule na função quando x é 1. Né? E a palavra função sempre está associada ao y, certo? Então, ó, colocando o x1 aqui, colocando nos dois lugares de x, 1 ao quadrado 1, 10 vezes 1, 10, o menos está fora, 8, 9, menos 1. Então, qual é o valor de f de 1? f de 1 é igual a menos 1. O que isso significa? Coloquei 1 na função, encontrei o y menos 1. E esse 1 dado foi o x. Ok? Até pela lógica, você comparar esse símbolo com esse, né? Tá, ó, o 1 está no lugar do x que está ali. Segundo caso, determine os valores reais de x. Se ele está pedindo para calcular o valor de x, é óbvio, ele vai ter que dar y, porque estamos trabalhando com funções de duas variáveis. Só que em vez de y, prefiro escrever f de x, que é a notação que a gente vai usar mais. E notem, pessoal, como funciona a lógica. Quando eu olho só para essa expressão aqui, ó, o que está dito aqui? Ó, y é igual a menos 1. E aqui não aparece o x que foi usado, até porque a gente ainda não sabe. Mas vamos saber agora. Substitui y na função, ó, nessa função aqui, o que acontece? Ó, o f de x igual a menos 1. Está vendo que esse símbolo aqui, ó, é menos 1? Ele fica aqui na frente. Passando esse menos 1 para o outro lado, ele vem somando e junta com 8, e fica 9. O zero eu acabei passando para o outro lado, o zero não tem problema, né? Qual lado está? Ficou uma equação do segundo grau. Não é objetivo aqui nessa aula a gente destacar e detalhar a resolução. Mas eu acredito, né, que todo mundo vai no decorrer do processo relembrar, fazer, aplicando a forma de Bhaskara, ou resolvendo por soma e produto, né, para quem sabe, dá para resolver meio que direto, meio que de cabeça isso aqui, né? O delta da forma de Bhaskara dá 64, só para constar. E resolvendo essa equação eu tenho 9 e 1, o resultado dela. O que significa? Que existem dois valores de x diferentes que dão o mesmo y. Pode isso na função? Pode. Porque se tu olhar só o 9 só tem um valor de y, que é o menos 1. E o x também só tem um valor de y, que é o menos 1. Tá? Podem dois valores de x diferentes chegar ao mesmo y. O que não pode é o contrário. Então tem a resposta. Legal? Muito bem. Se a gente voltar aqui, ó, tentar fazer um comparativo no diagrama, vamos supor que esses dois valores de x tivessem o mesmo y. Aqui seria uma flechinha, ela chegaria lá, por exemplo, no 1, e essa no 1 também. As duas flechinhas chegariam do lado de cá no mesmo lugar. Não tem problema nenhum, tá? O que não pode é aqui, né? No mesmo valorzinho de x sair duas flechinhas, tá? Mas não é o nosso foco aqui trabalhar muito essa questão. Ok, vamos para a última pergunta. O domínio da função dada. O domínio, pessoal, ele pode ser um domínio que a gente costuma chamar de domínio aplicado, ou domínio prático. É quando tem um contexto, um exercício envolvido. Que foi o caso lá do problema do posto de gasolina. Aí tu consegue determinar o domínio analisando o contexto do problema. Mas aqui estamos resolvendo problemas estritamente matemáticos. Então, ou o domínio está explicitado na questão, ou tu vai tentar escrevê-lo a partir da condição da função. Nesse caso aí está aqui, pessoal. Está aqui o domínio da função. Já está dito ali, né? Sutilmente. Então, ó, o domínio dessa função está nessa notação aqui, que é o conjunto dos reais. Certo? Então a resposta, domínio igual aos reais. O que significa o domínio novamente? Que nessa função eu posso colocar em x qualquer valor, que sempre vai dar um y. Já vou adiantar para os colegas que numa função do segundo grau, quando o domínio é real, o conjunto imagem não é o conjunto dos reais todinho. Tá? Não é. Ele tem um valor máximo e um valor mínimo. Lembre-se que esse aqui é o contradomínio. O conjunto imagem vai estar aqui dentro. E no caso de uma função de segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola, nunca é o conjunto dos reais, é só uma parte dele, tá? Um intervalo. Ok? Muito bem. Vamos para o nosso quarto exemplo. Dada a função g, olha só, agora, apesar de função estar muito associada à letra f, eu posso ter exercício com outras funções. Eu posso ter um exercício com 4, 5 funções e cada uma delas tem um nome diferente. Pode ser f1, f2, pode ser fgh. Então, a função g, que vai de D em R. D é o domínio, já está usando a própria letra D, né? Para lembrar. E o contradomínio reais. Então aqui é a funçãozinha. E ele pediu para determinar o seu domínio e o conjunto imagem. Então eu não posso dizer que o domínio é D, né? Porque a gente quer saber quais são os elementos desse conjunto. E o conjunto imagem também não está aqui. A gente sabe que no máximo é o conjunto reais. Mas como isso aqui é uma função do segundo grau, não vai ser. Certo? Nunca é. Então vamos fazer o seguinte. Neste caso aqui, para determinar o domínio, o que a gente faz? Não tem uma situação prática,
né, aplicada, não está explicitado aqui, então a gente vai tentar ver o seguinte, que tipo de número que eu coloco aqui, que eu elevo ao quadrado e eu consigo ter um valor para y, porque o domínio é isso aí, é o conjunto dos valores que tu sabe que quando tu colocar na função, no lugar de x, ele é possível de encontrar um y. Então, tem algum número real que a gente parte do conjunto dos reais que não dê para levar ao quadrado? Eu consigo levar ao quadrado de números negativos? Consigo, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 3 ao quadrado dá 9? Consigo. Eu consigo levar ao quadrado números positivos? Certamente. Eu consigo levar o zero ao quadrado? Também consigo, 0 ao quadrado é 0. Eu consigo levar ao quadrado números com radical, né, raiz de 7, raiz de 3, números em forma de fração, meio, um quarto, quinto? Sim. Qualquer número real pode ser levado ao quadrado, sem problema nenhum. Então, que tipo de número eu posso botar no x, que eu sei que ele vai chegar no y? Qualquer um. Então, logo, esse conjunto, o conjunto que está sendo perguntado aqui, que é o domínio, é o conjunto dos reais. Certo? Qualquer valor real pode ser elevado ao quadrado e isso vai resultar um valor de y. Nesse caso, um valor de g de x. Beleza? Matamos a primeira parte da pergunta. E a segunda, o conjunto imagem. O conjunto imagem, como é que a gente fez nos exercícios anteriores? A gente colocou todos os valores de x no lugar de x, né? O domínio tinha 4 elementos, a gente calculou o conjunto imagem que teria que ter no máximo, né, 4 elementos. Mas aqui, pessoal, eu não posso fazer esse teste, porque eu tenho que substituir todos os números reais no lugar de x. Então isso não vai acabar nunca. Então aqui eu tenho que ter uma análise da... Eu posso colocar alguns números para testar e ver o que dá, né? Mas eu vou me eximir de fazer isso com vocês aqui, para a gente forçar um pouquinho o nosso pensamento e começar a olhar para a função e entender o que acontece com ela. E é isso que vai acontecer no decorrer do nosso estudo de funções. Tá? Percebam, pessoal, qualquer número que eu colocar e levar ao quadrado, que tipo de número que dá? Dá sempre um número positivo. Sempre estamos falando de números reais. Então, qualquer número real que eu botar e levar ao quadrado, dá positivo, com exceção do zero, porque 0 ao quadrado é 0. Então, e eu não tenho nenhum número aqui nessa função, ó, somando, subtraindo, multiplicando. Ela é a função de segundo grau mais simples que tem, x ao quadrado. Ela diz assim, ó, coloca o x e o resultado é ele ao quadrado. Então, toda vez que eu colocar um valor qualquer no lugar de x e elevar ao quadrado, seja ele negativo ou positivo, ele vai dar um número positivo. E em um caso especial, quando eu botar 0 igual a 0, pois eu acabei de determinar o conjunto imagem. E notem que cada vez que eu botar um número e elevar ao quadrado, eu só tenho um resultado. Então, vejam só, a gente consegue avaliar os valores de y só olhando essa função. Poderia fazer uma tabelinha para ajudar? Poderia, na tabelinha você ia perceber que os valores de y iam dar todos positivos. Sempre vai ter um número positivo? Sempre. É só você colocar o número que tu colocar aqui, quiser aqui, testar, para ver que dá para calcular o x. Agora, detalhe, pessoal, né? Detalhe. A gente vai ver que isso aqui é uma função de segundo grau, é uma parábola. Pela parábola eu teria facilmente a visão do conjunto de imagem, mas eu não vou abordar aqui ainda, tá? A gente vai se até tentar enxergar aqui. Então veja só o conjunto de imagem. É formado por valores de y, né? Se quisesse botar aqui, ó, g de x também poderia, né? G de x. E y pertence aos reais, tá ok? Os valores de y são todos maiores ou iguais a zero. Em resumo, eu poderia escrever assim: pedir domínio e imagem. Tá aqui o domínio, tá aqui a imagem. Como é que a gente é isso aqui? Cuidado que isso aqui engana. Esse aqui é o conjunto dos números reais não negativos. Porque tem os positivos e o zero. Lembre-se que para tirar o zero daqui, tem que colocar um asterisco aqui em cima. Tá bom? Tem que colocar um asterisco. Tá? Então pode escrever assim, então está tudo certo também. E ainda pode trocar o y por g de x. Estamos escrevendo com y porque é a forma tradicional. Eu já vi o pessoal às vezes confundir, né? Ah, o domínio é x, imagem qualquer. É só lembrar, cara, pessoal. Imagem aqui, ó. Tá? Pode escrever a palavra imagem assim, ó. Né? Às vezes o processo mnemônico ele é meio absurdo, né? Mas é por isso que ele ajuda a gravar. Quanto mais absurdo for, né? É difícil escrever com uma imagem. Pode ser até meio que em inglês assim, né? Image, né? Mas ó, imagem, tá? Pronto. Imagem se escreve com Y na matemática. Não tem mais como errar. Certo? Vamos aproveitar essa borrachinha aí, tá tudo certo. Beleza.
Encerramos aqui, pessoal, né? Mais uma videoaula da parte inicial, abordamos o plano cartesiano, algumas representações e o conceito de função. Partimos de uma noção simplificada para entender realmente que uma função é uma relação especial, né, da matemática, que para cada valor de x do domínio vai resultar em um único valor de y no conjunto imagem. E que a função pode ser representada graficamente, no plano cartesiano, pode ser representada por diagramas, que é a que a gente menos vai usar, e também pode ser representada por uma fórmula matemática, né? Uma equação, que normalmente quando fala função é dessa forma que a gente lembra. E é disso que a gente vai tratar mais adiante. Então a representação gráfica e a escrita em forma de equação. Ok? Assistam todas as aulas, façam os exercícios, anote as dúvidas, revise se for necessário. Bom estudo e até breve!